Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números capítulo 26. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos estarmos continuidade devocionais. Devocionais esses que tem falado aos nossos corações, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua Palavra. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, Senhor, para ver mudança de comportamento em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Números, capítulo 26, versículo 1, que fala assim: Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isto é, todos os que já têm idade para serviço militar. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda com esse depois da epidemia? A princípio, quando você começa a ler Números, Deus dá uma ordem para Moisés, para ele fazer a contagem de todos os homens de até 20 anos para serviço militar. Porém, da primeira contagem à segunda contagem, que é essa vez agora, houve-se perdas no meio do caminho. Entende? Houve-se rebeliões. Por que ele chama de epidemia? Foi justamente por conta das rebeliões entre o povo israelita, que não aceitavam entrar embaixo da autoridade do Senhor, entende? E durante o caminho ficaram no meio do caminho, por conta das suas escolhas. Então houve-se aqui uma segunda contagem, para poder ver o número de pessoas que realmente existiam naquela família por um todo ali. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? O seu processo não é diferente do que aconteceu aqui na história da Bíblia. Da mesma forma que eles entraram com uma quantidade de pessoas e durante o percurso houve-se uma contagem, assim é no seu processo. A gente entra no processo de cura e libertação com Deus para a gente alcançar os planos de Deus e a terra prometida para nós com uma idealização. A gente entra com uma palavra. Você tem uma promessa, você vai chegar na terra prometida. Persevera, continua, exerça fé. A gente sempre está escutando isso. A gente entra com uma idealização. Porém, durante o seu processo, no meio do caminho, vai acontecer perdas. É inevitável. Por quê? Porque você está evoluindo. Você está desenvolvendo, você está crescendo, você está amadurecendo. Com isso, pessoas não acompanharão o seu desenvolvimento. Umas porque escolheram não querer te acompanhar, ok? Porque as pessoas têm o livre-arbítrio também para querer seguir com você ou não. E outras porque desobedeceram ao Senhor. Deus deu uma ordem para elas também, elas não acataram a ordem, fizeram do jeito delas, e Deus não permitiu que elas seguissem com você. E elas vão ficar para trás. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Para você não se apegar. Eu sei que é fácil falar, a gente cria uma expectativa, a gente quer aquela pessoa, a gente cria um vínculo. Porém, no seu processo com Deus, tente não se apegar e nem criar expectativas. Olhe apenas para Ele. Porque no meio do caminho Ele pode alterar, o plano é dele. A promessa Ele fez a você, quem fez a promessa foi Ele. Então Ele se responsabiliza por você ao chegar na promessa. Essas perdas no meio do caminho, elas ficam porque pessoas escolheram seguir por um caminho diferente ou foram desobedientes ao Senhor. Pessoas escolheram suas próprias trajetórias. E o que você, que é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, é temente a Ele e obedece a sua palavra, o que você deve fazer? Seguir em frente, seguir no fluxo, no mesmo plano que Deus colocou.
mantendo ele próximo de ti, mantendo seu relacionamento com Deus em dia, seguindo em frente, sem olhar para trás. Porque quando a gente olha para trás, a gente paralisa. E a gente atrasa todo o processo. Então, o seu processo ele pode se estender porque você está parado, olhando para trás. Deus já tirou, Deus já colocou a pessoa lá no lugar dela, Deus já tirou de você, Deus já falou para você não olhar para trás, e você continua olhando para trás. Está atrasando o seu processo de você chegar na Terra Prometida. Entende? Então, uma vez que Deus tira, ele se responsabiliza. Uma vez que ele fechou a porta, ele se responsabiliza. Por que que ele fechou a porta? Porque talvez a pessoa não quisesse seguir contigo. Talvez a pessoa fez algo que desagradou o coração de Deus. Talvez a pessoa não foi obediente a ele. Entende? Não tente entender. Não tente entender as circunstâncias. Não tente olhar para as adversidades. Não. O seu caminho é olhar para frente e seguir em direção aos planos de Deus para sua vida. Não tente perguntar o porquê. Aconteceu. A pessoa também tem um direito. Não querer. Ficou. Só que você não pode paralisar a sua vida. Você precisa seguir na direção que Deus te deu. Entende? Ah, se a pessoa mudar de ideia, ela pode vir? Não sei. É ela e Deus. Pode acontecer? Pode. Como também pode não acontecer. Sabe por quê? Deus nunca vai deixar perto de você uma pessoa que te puxe para baixo. Deus nunca vai deixar perto de você pessoas que atrapalhem a sua vida. Entende? Que atrapalham o seu processo com Ele. Então, quando Ele tira alguém de perto de você, quando Ele fecha uma porta que até então estava aberta, é pura proteção e amor e zelo por você. A gente enxerga como perda. A gente não quer desapegar, a gente não quer deixar ir. Mas Deus vê como livramento. E precisamos enxergar da mesma forma. Porque se a pessoa continuasse do seu lado, ia fazer você desandar dos caminhos do Senhor. Então, para Deus não perder você, Ele permite sair. Você precisa aprender a lidar com as perdas no meio do caminho, porque vai acontecer muitas perdas. De pessoas que gostamos, de pessoas que convivemos, de pessoas que temos um carinho, de pessoas que temos um relacionamento. Nem todos seguirão com você para a Terra Prometida. Nem todos farão parte do ciclo que Deus tem para ti. Nem todas acompanharão o seu nível de desenvolvimento e crescimento em Deus. É preciso aprender a perder. Com Deus, a princípio, a nossa visão, no nosso modo, a princípio, a gente acha uma perda. Mas Deus nunca fecha uma porta a qual Ele não abra outra. Então, se Deus fechou uma porta para ti, saiba você que a próxima porta que Deus abrir vai ser maior do que essa fechou. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar apenas para Deus. Manter o nosso relacionamento com Ele ativo, priorizando somente o Senhor. Entende? Deus conhece o teu coração. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o que agrada a você. Então, Ele vai trazer pessoas para agregar a você. Ele vai trazer os amigos dele para andar contigo, os amigos verdadeiros, os amigos que têm relacionamento com Ele. Os amigos que desenvolveram nele também um relacionamento, uma constância. Do mesmo jeito que você faz com Ele. Entende? Então, para adentrar na Terra Prometida, essas pessoas que ficaram para trás, deixe elas atrás. Não seja igual a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Ou seja, ela paralisou no tempo. Ela ficou olhando para trás e ela não foi para frente. Ela literalmente virou uma estátua. Entende? Então não queira ser uma estátua. Queira seguir na direção que Deus te deu.
queira ir em frente com o Senhor, sendo obediente a Ele. E não atrase o seu processo. Porque quanto mais você olhar para trás, mais dias e tempo você vai acrescentar no seu tempo de deserto. É Deus querendo te entregar a promessa, te levando, te conduzindo para a terra prometida, e você atrasando, olhando para trás, porque você não quer desapegar de alguém que ficou. Entende? Então você tem que se manter firme com Deus, no seu relacionamento com Ele, priorizando somente a Ele, buscando somente a Ele, que Ele vai fazer todo o processo, todo o procedimento do seu processo fluir. Então a porta que Deus fechou é uma porta fechada. Só pode abrir Ele. Porém, Ele não quer. Ele fechou a porta. Se Ele quisesse a porta aberta, a porta não ia ser fechada por Ele. Mas Ele fechou a porta. Uma vez que Ele fechou a porta, siga em obediência na direção que Ele já te deu e que você precisa seguir para poder viver os planos do Senhor para a tua vida. Tá bom? Seja um filho obediente e temeroso ao Senhor. Porque Ele vai honrar a sua fidelidade, Ele vai honrar a sua fé e a sua obediência a Ele. Ok? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Pai, renova em nós a nossa disciplina em querer estar na Tua presença, te buscando em espírito e em verdade, sendo obediente à Tua palavra, Senhor. Renova em nós, Pai, a nossa fé para acreditarmos que ainda é possível chegarmos na Terra Prometida, mediante a todas as adversidades e circunstâncias que se apresentam no decorrer do nosso processo, Pai. Não permita que a gente desanime, Senhor. Revigora a nossa fé, a nossa alegria, a nossa felicidade em buscar a Ti todos os dias em espírito e em verdade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida vai ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha a ser um contigo em espírito e em verdade, na sua individualidade, na sua intimidade, gerando contigo um relacionamento de profundidade, Pai. Que a gente não venha olhar para o lado, mas que a gente venha apenas olhar para Ti, priorizando a Ti e buscando somente ao Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.